Eu sou enfermeira de formação, especialista em saúde pública, em gestão, em saúde da família. Fiz o mestrado em saúde coletiva pela Universidade Federal de Mato Grosso. E durante a minha vida profissional, eu sempre estive trabalhando, né, na ponta, a nível de treinamentos, capacitações e tudo mais. E nunca tirei, vamos dizer assim, esse pezinho da assistência. E hoje eu ainda sou servidora da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, né? Trabalho em uma unidade de saúde e tenho a oportunidade, quando, né, as pessoas me procuram, para fazer um pouquinho de práticas integrativas também. E é um prazer, né? Então, podemos dar início à nossa aula. Eu preparei, assim, tive uma preocupação antes de falar um pouquinho mais dos óleos essenciais, para depois a gente dar algumas dicas de autocuidado, né? Então, vamos continuar, né? Então, como o tema que foi solicitado seria com relação ao autocuidado, nós não podemos, né, vamos dizer assim, falar do autocuidado sem antes conhecer um pouquinho de óleo essencial, né? Porque óleo essencial não é só um cheirinho, né? Tem toda uma questão da composição química por trás desse óleo essencial. Então, a gente não pode tratar esse assunto, vamos dizer assim, não dando importância muito para essa questão, né, das substâncias químicas que fazem parte da molécula aromática. Então, a gente sabe, por exemplo, que desde a antiguidade, né, se utilizava muito as plantas aromáticas. E a aromaterapia, ela nada mais é do que utilizar, né, os aromas que são extraídos dos vegetais, os óleos das plantas aromáticas, que seriam os óleos essenciais, para cuidar da saúde corporal e mental. Esse termo, ele é um termo criado por volta de 1938, né, com a publicação do livro Aromaterapia, de autoria do químico francês René Maurício Gattefossé. Inclusive, esse químico francês, ele sempre foi muito apaixonado, né, pelos aromas. E ele sofreu um acidente, queimou os 2 braços, porque ele trabalhava na indústria dos pais que mexia com perfumaria. Então, ele já tinha, né, essa intimidade com os aromas. E aconteceu um acidente, ele se queimou, e depois disso, era bem a época do surgimento das sulfas, mas mesmo assim, aquele braço, né, com aquela queimadura, não evoluía bem. E aí ele já conhecedor vamos dizer assim, dos princípios, né, das plantas aromáticas, ele começou a utilizar a lavanda, o óleo essencial da lavanda. E ele teve a satisfação, né, de ver a evolução daquela queimadura. Então, foi uma evolução muito boa e que não precisou, porque ele tinha o risco, inclusive, de amputação, né, daquele braço. E foi aí que ele teve mais incentivo ainda de trabalhar com as plantas aromáticas, com os óleos essenciais. Então, a aromaterapia, ela, com o auxílio da tecnologia, ela evoluiu muito, bastante. Hoje, se você vai para o PubMed, você encontra lá muita pesquisa científica com óleos essenciais, né? E isso é muito bom, porque não deixa de reconhecer a aromaterapia como uma ciência, né? E antes que era uma coisa empírica, passa agora, né, a ter, né, vamos dizer assim, essa comprovação científica. Então, antes de saber, por exemplo,
por que que a lavanda tinha o efeito calmante, né? Então, hoje a gente sabe que é por conta de um composto químico, que é a linalina, que faz com que você se acalme quando você sente o aroma da lavanda. E isso vai, com certeza, né, proporcionar um bem-estar. Então, agora nós vamos falar, né, propriamente dos óleos essenciais, né? O que é, na realidade, o óleo essencial? Então, nós temos uma definição pela doutora Adriana, que é uma doutora em química, que fez a tese de doutorado dela em aromaterapia, é sobre a química dos óleos essenciais. Quem tiver a oportunidade de conhecer esse livro, é muito interessante. Eu utilizo esse livro como de cabeceira, sempre que eu tenho alguma dúvida, eu recorro a ele. E eu gosto muito da definição, porque é ciência, né? Então, como que ela define os óleos essenciais? São compostos produzidos pelas plantas para sua sobrevivência. A espécie vegetal produz compostos primários e secundários. Dentre os secundários estão os óleos essenciais, que exercem as seguintes funções na planta: autodefesa, atração, proteção contra a perda de água e aumento de temperatura foliar. Tem uma pessoa também que é estudiosa no assunto, que é o Fabian Laszlo, e ele costuma dizer assim que os óleos essenciais, para ele define como uma comunicação das plantas com o meio ambiente. E é muito interessante isso, porque realmente, né, quando ela faz a autodefesa, quando chega, vamos dizer assim, um bichinho ali naquela folhinha, e ela quer repelir aquele bichinho, a planta, a folhinha, vai soltar o óleo essencial, né? E aí tem uma outra definição, que é uma definição bastante interessante, né? Que já tem uma abordagem da física quântica, que seria do Penoel, que ele diz assim: o óleo essencial se define assim: resultado da interação entre a parte mais evoluída do mundo vegetal e a parte mais evoluída do reino animal, o ser humano, que chegou a transmutar a matéria aromática nativa no vegetal em matéria aromática extraída, pura e concentrada, que leva o nome de óleo essencial. Então, essa definição do Penoel, vamos dizer assim, é uma definição romântica, né? Do que seria o óleo essencial. Então, é a substância mais pura que existe dentro de uma planta aromática, aquilo que ela produz de mais pureza. Então, aqui só para ilustrar, né, a figura com alguns óleos essenciais. Aqui é uma imagem de não de computador, mas de um microscópio eletrônico que consegue mostrar, né, onde estão, vamos dizer assim, as bolsinhas chamadas de tricomas que ficam guardadas os óleos essenciais. Mais uma vez, né, mostrando, é uma figura de microscópio e que mostra, né, as bolsinhas, os tricomas nas plantas. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa terminologia. Por que essa terminologia óleo? Porque, na realidade, vamos dizer assim, o óleo essencial, ele não é um ácido graxo, não é. Mas por que dessa terminologia óleo, né? É porque se trata de uma substância que apresenta característica físico-química de solubilizar-se em fase oleosa, ou seja, é lipossolúvel. Entretanto, o óleo essencial não é um óleo sob o aspecto químico, pois os óleos são ácido graxos. Então, tem muita confusão às vezes, né? As pessoas acham que o óleo essencial é um ácido graxo. Não é.
O óleo essencial não é ácido graxo, tá? Inclusive, nós utilizamos muito o ácido graxo, que são as bases carreadoras, né, os óleos vegetais, para fazer diluição com relação aos óleos essenciais, porque você não pode usar puro, né? A gente vai falar logo a seguida da toxicidade de um óleo essencial, e às vezes, quando você leva esse óleo puro diretamente sobre a pele, você pode ter uma irritação. E por que é essencial? Porque ele contém o âmago, o cerne, a plenitude, a essência da espécie vegetal. Então, por isso que se chama óleo essencial. E existe também uma confusão que as pessoas fazem do óleo essencial com a essência. É muito diferente. A essência é aquilo que o homem produz dentro de um laboratório. O óleo essencial vem diretamente da natureza. Ele é extraído de plantas, que pode ser de folhas, de caule, de raiz, de flores, mas que não tem, vamos dizer assim, as mãos do homem, né? É só para fazer a extração e o envase. Mas o homem não trabalha nessa molécula aromática. O óleo essencial, ele provém da natureza. A essência é diferente, vem do laboratório. Então, tá aqui, né? Eu adiantei, né? E aqui está dizendo, quando cópias desses óleos são feitas em laboratórios, estas são chamadas de essências. Então, muita atenção com relação a isso, porque às vezes a pessoa acha que está comprando um óleo essencial e, na realidade, ela está comprando uma essência. E acha que aquele óleo, aquela essência, vai ter a mesma função terapêutica de um óleo essencial. Não tem. São coisas diferentes, tá? Então, somente os óleos essenciais têm funcionalidade para aplicação terapêutica. E aí a gente vai falar um pouquinho das formas de extração dos óleos essenciais, né? É muito interessante porque a gente, a todo momento, tem que enfatizar essa questão do óleo essencial e da essência. Porque, às vezes, eu recebo até mensagens, né, de pessoas que conheceram outras que utilizaram óleos essenciais e estão querendo também, olha, Rita, eu estou assim, 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 eu estou querendo comprar uma essência. O que você acha? Qual que é a essência que você indica? Então, não tem como a gente fazer isso, entendeu? Vamos dizer assim, o aromaterapeuta, diante de uma anamnese, ele mais ou menos identifica que óleo essencial aquela pessoa poderia gostar e utilizar para aquilo que ela está com dificuldade. Mas nunca a gente fazer a imposição do óleo essencial. Você quer ver um exemplo? A lavanda francesa. O óleo essencial de lavanda francesa é maravilhoso, né? Muitas pessoas gostam, inclusive muitas utilizam até para dormir, para descansar, reposar. Mas ele em cada corpo, em cada organismo, ele vai ter uma sensação diferente com relação ao aroma. Então, eu já tive experiência, por exemplo, de pessoas que foram sentir o aroma da lavanda francesa e disseram para mim, nossa, puro veneno, cheiro de inseticida. E aquilo para mim foi um aprendizado muito importante. Então, o aromaterapeuta, de forma alguma, ele pode impor que a pessoa utilize aquele aroma porque ele vai fazer bem. Não. Você precisa selecionar diante da anamnese, seleciona aqueles possíveis óleos que a pessoa poderia gostar e a pessoa escolhe. Então, é dessa forma que eu trabalho e que muitos aromaterapeutas também trabalham. Porque não adianta você pedir para uma pessoa usar um aroma em que ela não vai se sentir bem,
ou que ela vai ter lembrança que não são muito agradáveis. Então, todo esse processo, a gente vai chegar daqui a pouquinho lá, de entender como que esse óleo essencial age no corpo, você armazena no sistema límbico. E essa lembrança, ela fica guardada, armazenada. Diante de um determinado tempo de uma situação, você prova de novo daquele aroma, você pode lembrar daquela situação que você viveu, que pode ser agradável, mas que pode ser ruim também. Então, vamos lá para a forma de extração dos óleos essenciais, né? Então, a primeira forma de extração é a vapor, né? Ela também chamada de destilação a vapor, é um método tradicional, né, de produção de óleos essenciais. Se utiliza muito a extração a vapor. Então, aqui nós temos uma aparelhagem, né, mostrando como é que isso funcionaria, né? Então, você tem aqui a água, você tem aqui o vegetal, que é que você está querendo fazer a extração dele. Como é que funciona tudo isso para chegar aqui na produção do óleo essencial? Aí nós temos outro tipo, né, de extração, que é por hidrodestilação, que também é bastante comum, principalmente para fazer pesquisa científica, né, em laboratório. Então, coloca-se uma parte da planta, né, de onde se objetiva retirar o óleo essencial, e em um recipiente com água. E você vai aquecendo, né, aquela mistura, e dali você vai conseguindo fazer a extração do óleo essencial. Então, aqui tem um aparelho, né, que é esse aparelho que sempre utilizam em laboratório, em pesquisa científica, para retirada de óleo essencial. Nós temos também a extração por extrusão ou prensagem. Aqui você utiliza muito, essa extração é muito utilizada para fazer extração das folhas, das flores, né? Das pétalas das flores, né? Então, desculpa. Extrusão prensagem. Já estou lá adiantada. Não. Essa aqui consiste em espremer as cascas dos frutos sem aquecimento na temperatura ambiente e assim obter o óleo essencial. Uma extração muito utilizada no Brasil, que inclusive nós temos uma fartura de óleo essencial, né, que são dos cítricos, porque a gente tem, vamos dizer assim, plantações de monocultura, de laranjas, de limão, e consegue se extrair esse óleo essencial com facilidade. Inclusive, o óleo essencial de laranja é um dos óleos essenciais mais baratos que existe, mas é por conta disso, de nós termos no Brasil monoculturas e várias indústrias fazendo isso. Então, está aqui, né, uma foto mostrando aí essa extração do óleo essencial, né, das cascas dos frutos cítricos. E, por fim, é a extração por eufloração, ou eufloragem, também conhecida. Existem outros métodos de extração, mas os outros métodos, às vezes, você tem que utilizar composto químico, e que determinados, vamos dizer assim, aromaterapeutas não aceitam, não utilizam, né? Porque você já tem ali uma mescla de uma coisa que não é pura. Então, a extração por eufloração é um método antigo, né? Utilizado para a extração de óleos essenciais de pétalas de flores, sendo ainda muito utilizado. O agente extrator é a gordura animal ou vegetal, e o método baseia-se na colocação das pétalas recém-colhidas de flores sobre uma camada de gordura que se encontra em bandejas. E para fazer a extração dessas flores, nós temos também um outro método, né, que já você utiliza materiais mais sofisticados, né, quando você tem uma monocultura grande, por exemplo, de lavanda francesa, para fazer a extração, né, daquele óleo essencial. Aqui é uma imagem para mostrar, e o que é interessante a gente falar? O óleo essencial de rosas
é um dos mais caros que existe. Às vezes, um frasco de 10 ml, ele custa na faixa de 400, 600, 800 reais. Mas e por que que ele é tão caro? Porque, primeiro, você precisa de toneladas das pétalas de flores para você conseguir 1 litro de óleo essencial. E aí, como eu disse, você precisa ter monoculturas, né? Então, a plantação tem que ser a perder de vista para você conseguir extrair uma quantidade mínima de óleo essencial. E é por isso que ele se torna caro. Então, quando você vê um óleo essencial barato, você tem que desconfiar, né? Porque pode existir adulteração, pode aquele óleo essencial ali que está sendo vendido como óleo essencial, na realidade não é um óleo essencial. Então, até com isso, nós temos que ter muita precaução, muito cuidado, porque existem inúmeras, vamos dizer assim, empresas brasileiras, né, que comercializam o óleo essencial. Então, quando a gente observa um óleo essencial muito barato, então a gente precisa desconfiar, porque não vai trazer o efeito terapêutico esperado, né? E você corre um sério risco de colocar por água todo aquele trabalho que você exerce, porque é um trabalho sério, né? O aromaterapeuta, ele não é vendedor de óleo essencial, ele pode até comercializar, porque quando você começa a trabalhar com a terapia de óleo essencial, você encontra dificuldade em determinados centros, né, urbanos de encontrar o óleo essencial. Então, às vezes, o aromaterapeuta, ele comercializa o óleo essencial por conta disso. Mas o trabalho dele não é vender óleo essencial. Não é isso. Existe todo um trabalho que é centrado em melhorar a saúde daquele indivíduo, né? Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Inclusive, a gente vê marketing pesado com relação à utilização de óleo essencial de qualquer forma, de qualquer maneira, inclusive ingerindo óleo essencial, né? Não que não possa ser ingerido, mas esse óleo essencial, ele tem, primeiramente, ele tem que ser de uma boa qualidade, ele precisa ser orientado por alguém que realmente estudou aromaterapia, que conhece um pouco mais de aromaterapia. Não é de qualquer forma que se utiliza o óleo essencial. Então, aí explicando, né, como que é esse processo. E até para vocês perceberem como que é um processo trabalhoso, né? De extração do óleo essencial de uma pétala, por exemplo, de uma rosa. Então, o óleo essencial ele começa a migrar da pétala para a gordura por vários dias. Você precisa ir ali retirando e colocando novas pétalas, isso até 40 vezes, até a gordura estar saturada com óleo essencial. E essa gordura é denominada concreto ou pomada, e pode ser utilizada como creme, óleo de massagem, de banho, ungüentos. E o método de extração consiste em adicionar o álcool de cereais e realizar a extração mediante agitação. Depois espera-se a separação das duas fases, a fase álcool e a fase gordura. E aí é que você consegue retirar o óleo essencial. E mesmo assim, esse álcool de cereais é denominado absoluto e um exemplo, né? 1.000 quilos de pétalas geram só 500 ml de óleo essencial. Então, para vocês verem que é aquilo que a gente comentou lá no início, é o cerne da planta, é aquilo que ela produz de mais especial para a sua sobrevivência. Então, você precisa de muita quantidade
para você fazer 500 ml, 1 litro, né? E a química dos óleos essenciais. Poxa, mas eu vim aqui para um bate-papo, para uma sensibilização de autocuidado com aromaterapia, né? E a Rita está trazendo aqui até isso, mas não tem como a gente falar de autocuidado, né? Se a gente não falar um pouquinho do que é esse óleo essencial, né? Do que contém ali dentro. E é por isso que a gente precisa ter cuidado e cautela, né? Então, em matéria de constituintes químicos, os óleos essenciais são formados por estruturas de terpenos, sesquiterpenos, fenólicos, fenilpropanóicos, alifáticos, não terpênicos, heterocíclicos e funções químicas de álcoois, cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos, estéreis, óxidos, acetatos, cada qual com a sua característica e ação bioquímica no organismo humano. Então, não podemos, né, achar que a aromaterapia é só um cheirinho. Então, nós estamos tendo a oportunidade de ver a complexidade que tem dentro de um vidrinho de óleo essencial. Então, não podemos, de forma alguma, achar que apenas é um cheirinho. Não é. Ali tem molécula química, né? Aquela molécula aromática tem sesquiterpenos, terpenos, fenólicos, e nós não podemos desconsiderar isso. Segundo esta mesma autora, os óleos essenciais possuem muitos componentes, alguns deles chegam a 300, os quais apresentam diferentes atuações terapêuticas, o que faz com que o óleo essencial tenha ação ampla e variada. O que acontece? Às vezes, você consegue tratar, vamos dizer assim, de um fungo na unha até uma sensação de bem-estar com apenas um óleo essencial. Diante dessa quantidade de moléculas aromáticas que existe dentro de um óleo essencial. É por isso que a gente tem uma abrangência grande. Então, essa própria doutora, Adriana, ela fala, inclusive, que existem, óleo essencial que tem até 300 componentes. Imagina, né? Por isso que, mais uma vez, chamando a atenção de todos os profissionais, aqueles que se interessarem em trabalhar com aromaterapia, cuidado, muita atenção, né? Nós temos que ser comedidos, não podemos sair receitando óleo essencial para todo mundo, inclusive para ingestão. Muito cuidado, não é assim que trabalha com óleo essencial. E, inclusive, ela faz até um apontamento interessante, né? Porque, em decorrência desse desconhecimento, né? De achar que o óleo essencial, como que o óleo essencial pode ajudar a acalmar e tratar vamos dizer assim, um fungo na unha do pé. Então, o que acontece? Diante de desconhecimento de muitas pessoas, né? Pode criar uma espécie de descrédito na utilização desses óleos essenciais, pois não há o entendimento de como que ele pode agir no fungo da unha do pé e, ao mesmo tempo, atuar como antidepressivo e calmante. Isso ocorre por quê? Por conta daquela composição grandiosa, né, de alguns óleos essenciais, de moléculas aromáticas, de produtos químicos dentro de uma molécula aromática. Então, mais uma vez, né, aqui pontuando que é muito importante a gente verificar a qualidade de um óleo essencial, né? Então, hoje existe um aparelho, né, que faz essa cromatografia do óleo essencial, que nada mais é que registrar graficamente tudo que existe naquele óleo essencial de componente químico, né? E a gente sabe que
Existem algumas empresas dentro do Brasil que trabalham com esse rigor de realmente, quando rotula o frasco de óleo essencial, rotula com garantia de que ali dentro realmente existe, né, o óleo essencial da menta piperita, por exemplo, né? Mais popularmente conhecido como hortelã-pimenta, que é maravilhoso, né? Mas que determinadas pessoas possuem alergia a ele. Então, nós não podemos esquecer nunca disso, que não é porque vem da natureza que não pode ocasionar um problema dentro do organismo. Pode sim. Por isso que a gente precisa ter cautela, ter cuidado. Quando for realizar uma consulta de aromaterapia, realizar essa consulta dentro de uma anamnese, conhecendo um pouco mais ali daquele usuário, de como que é a vida dele, de que medicamento que ele consome, que ele precisa, que doenças que ele tem. Então, você precisa conhecer um pouco mais. Não pode sair indiscriminadamente receitando óleo essencial para todo mundo, porque existe um modismo hoje, né, com relação ao óleo essencial. Tem muitas pessoas que estão utilizando, fazem a divulgação disso, e aí as outras acham, porque é produto da natureza, eu vou fazer igual aquela celebridade, por exemplo, e utilizar óleo essencial. Não é assim. Você precisa de uma consulta, você precisa de uma orientação, porque você pode ter problema com relação a essa questão do uso indiscriminado do óleo essencial. E outra coisa interessante é com relação às composições químicas, né? Então, às vezes, a gente tem, por exemplo, o alecrim. Você tem o alecrim, que é quimiotipo cânfora, e você tem o alecrim, que é quimiotipo cineol. São coisas diferentes, né? Então, até nisso, você vê o cuidado que a gente tem, porque existem as particularidades. E a gente não pode desprezar nunca isso. A gente tem que fazer um trabalho sério, né? Com relação aos óleos essenciais. E aí a gente vem para a percepção neurológica do aroma, né? Então, segundo a Adriana, as estruturas que permitem à espécie humana perceber e sentir o aroma se localizam no interior da estrutura nasal e no interior do sistema nervoso central. Possuímos mais de 100 milhões de células receptoras olfativas, com uma vida média calculada de 30 a 60 dias, em virtude de sua localização tão superficial que se torna facilmente suscetíveis a traumas. E aí a gente tem aqui agora um esquema, né, de como que é o processo desse aroma quando ele entra no nosso corpo pelos neurônios olfativos. Não, a substância aromática adentra, né? Aqui nós vamos ter os neurônios olfativos, que vão se conectar com as células olfativas e que vão passar a mensagem lá para o sistema límbico. E isso é em coisas de, vamos dizer assim, segundos, essa percepção, né? E como que é todo esse mecanismo e esse processo? Primeiro, a molécula desprende-se da substância e volatilizes. A molécula é aspirada, penetra nas fossas nasais e atinge o epitélio nasal. Aí, lembrando lá do outro, né, do outro slide, a molécula dissolve-se na mucosa e sensibiliza os cílios dos neurônios. E aí a mensagem neurológica é enviada por intermédio do neurônio olfativo, percorrendo seu axônio e atingindo o glomérulo sináptico do bulbo olfativo. Dando continuidade a esse processo, essa mensagem ela atinge o glomérulo, os dendritos das células mitrais,
E, por fim, essas células mitrais do bulbo olfativo, por meio de suas conexões neurais, transmite as informações olfativas ao tálamo, ao hipotálamo, às glândulas pineal e hipófise e ao sistema límbico, à amígdala, ao hipocampo, ao tronco encefálico e ao neocórtex cerebral. E assim atinge a corrente sanguínea. E isso, claro que essa mensagem, vamos dizer assim, olfativa, quando rapidamente, quando você sente aquele aroma, já tem todo um processo aí e que você consegue identificar. Nossa, mas esse aroma é tão bom, lembrei do bolo da minha avó. Ah, lembrei que eu estava sentada embaixo do pé de laranjeira e chupava laranja com meus primos. Então, tudo isso fica guardado lá no sistema límbico. E é nessa hora que a gente remete, né, às lembranças passadas. Bom, falando um pouquinho de legislação, né, como que a aromaterapia entra na política das práticas integrativas, então, ela só é reconhecida a partir de 2018, através da portaria, né, número 702, de 21 de março de 2018. Porque quando a política foi criada, nós só tínhamos 5 procedimentos no Sistema Único de Saúde. E aí, depois de 2006, a partir de 2018, foram várias terapias integrativas que foram incorporadas. E dentre elas, a aromaterapia. Então, isso já faz parte da legislação vigente no Brasil, né? Então, nós já podemos desenvolver esse trabalho como aromaterapeuta nos serviços de saúde do SUS, né? Conforme o interesse do gestor, né? Então, isso é possível, tá? A legislação existe para isso, né? Para não deixar, vamos dizer assim, a gente sem respaldo, né? Porque a gente precisa disso para atuar, principalmente se você for um servidor público do SUS, né? E eu fui agraciada, vamos dizer assim, porque em 2016 que eu conheci os óleos essenciais, e em 2018, logo que eu conheci, eu me apaixonei, e aí eu fui fazer o curso, e estou estudando, eu ainda me considero como, vamos dizer assim, um nível primário, né? Porque existem pessoas que estão aí estudando óleos essenciais há mais de 20 anos, 30 anos, né? Então, eu ainda estou engatinhando, vamos dizer assim, na aromaterapia, mas eu fui agraciada, eu pude trabalhar na prática em 2016, não, 2017, 2018 e 2019, uma parte de 2019 no Horto Florestal, né, aqui em Cuiabá. Então, eu tive essa oportunidade de trabalhar, viver um pouquinho mais dessa prática, né, da aromaterapia, porque você precisa viver isso, né? Então, a gente tem que conhecer o investimento do aromaterapeuta, não é um investimento barato, né? Porque, como eu disse para vocês, existem óleos essenciais que são caros e que a gente precisa experimentar, então o investimento é muito alto. Ainda no SUS é difícil, porque não são todos os usuários que vão ter oportunidade de se beneficiar com essa terapia, porque vão ter que fazer a aquisição do óleo essencial, e às vezes não tem condição para isso, né? E é tão interessante porque eu tinha um paciente lá no Horto, e ele toda semana, ele passava, ele falava assim, ó, enfermeira, será que dava para mim sentir aquele aroma que eu gosto, que me deixa calmo? E era tão bom, né, quando a gente podia fazer isso por uma pessoa. E aí sempre ele vinha para consulta, e aí eu oferecia o aroma, e ele saía dali, ele falava assim, nossa, mas agradeço muito a senhora de poder proporcionar isso para mim, porque eu me sinto tão bem com o aroma desse óleo essencial. Mas ele não podia comprar, né? Custava cerca de, eu acho que R$ 70,
E como ele trabalhava perto, ele passava, antes dele ir para o segundo turno do trabalho dele, ele passava lá no horto e ele pedia para sentir o aroma. Então, é muito legal, né, a gente poder ter essa experiência, né, de trabalhar e viver isso, né? E eu digo que eu fui privilegiada, né, por conta disso, de poder trabalhar desenvolvendo uma coisa que para mim era nova, né? Eu precisava experimentar isso na prática. E foi muito bom. E aí a gente também, quando fala de autocuidado com óleo essencial, eu acho que eu ainda vou ter aí um tempinho para dar uma receitinha, fazer uma receitinha, que era o propósito, né, dessa web, né? Falar de autocuidado com óleo essencial, mas a gente não pode Olá, deixar de pessoal. abordar os assuntos importantes, necessários, né? Então, existe, como eu disse anteriormente, a toxicidade com relação ao óleo essencial. Então, pode ocasionar intoxicação, né, por componentes químicos existentes nas moléculas aromáticas. Então, hoje você já sabe, já tem conhecimento, a gente já viu anteriormente nos slides, né, a composição de um óleo essencial. Então, não é apenas um aromazinho, né? Ali dentro existem componentes químicos e que podem ocasionar irritação na pele, alergia, mancha, dor de cabeça, náusea, mal-estar, né? E, inclusive, vamos dizer assim, mais agressivo, né? A toxicidade mais agressiva, como uma hipotermia, uma hipotensão, uma depressão respiratória, perda de sentido, desmaio. Então, muita atenção, muito cuidado. Então, óleo essencial não é só um cheirinho. Existe ali dentro componentes químicos e que, às vezes, as pessoas podem ser alérgicas. Então, muito cuidado, né? E, diante dos efeitos tóxicos no Brasil, algumas organizações difundem informações sobre a toxicidade dos óleos essenciais, regulamentam e normatizam esses produtos, como a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Essenciais, Produtos Químicos Aromáticos, Fragrância, Aromas e Afins, que é a BIFRA, e a Anvisa, né, que é a nossa conhecida Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, mais uma dica: todo óleo essencial, quando você for pesquisar sobre a qualidade, verifique se tem o selo da Anvisa. Se tiver, é um óleo de qualidade. Então, essa frase, inclusive, é da professora Adriana também, né? Então, não é porque vem da natureza que eu vou achar que não vai trazer mal ao meu organismo, ao meu corpo. Pode trazer, né? Então, tudo que vem da natureza, quando utilizado adequadamente, não faz mal à saúde. Agora, se for utilizado inadequadamente, como a gente vê um marketing muito grande com relação a isso, a utilização de óleo essencial para tudo, não é assim. Óleo essencial tem que ter cautela, tem que ter cuidado e, se possível, né, trabalhar dentro de uma equipe multidisciplinar, né, que conheça, que saiba dos óleos essenciais. Nós temos as formas de aplicação, né? Então, você pode utilizar através de inalação, banho, bandagem, compressa fria. Inclusive, eu estou fazendo aqui a utilização de vez em quando, acho que dá para vocês perceberem, né? Uma névoa que sai de um difusor aromático que eu estou utilizando aqui, que é maravilhoso para não dar sono, para não deixar a gente, vamos dizer assim, indisposta, né? Então, é muito bom para estudar. E as aplicações terapêuticas. Então, como eu disse para vocês, né? Então, a gente tem inúmeras aplicações terapêuticas para os óleos essenciais. Então, tem óleo essencial antisséptico, antivirótico, anti-inflamatório, energizante, sedativo, calmante, antifúngico, revitalizante, regenerador cutâneo, estimulante de drenagem do sistema linfático, analgésico, digestivo, expectorante. Então, tem uma infinidade de aplicações terapêuticas. Só que
precisa de um acompanhamento de um profissional para fazer isso. Não podemos utilizar de forma corriqueira. Eu estou precisando de uma lavanda para dormir, vou lá, compro a lavanda. Não é assim, até porque você pode ser alérgico, você pode achar aquele aroma não ser bom para você, né? Então, tem tudo isso. E a conclusão, né, é dizer assim, que a aromaterapia é uma ciência, né, é reconhecida como tal. Hoje existem inúmeras publicações, se a gente vai no PubMed, como eu disse anteriormente, você tem ali mais um arsenal de pesquisa científica com relação ao óleo essencial, né, e por ser uma ciência, você precisa tratar com muito estudo, dedicação, pesquisa científica, né? E para a sociedade, eu acho que ter como uma prática integrativa reconhecida pelo SUS é um avanço, né? Porque a gente pode ter resolução de alguns problemas em menor tempo. Principalmente quando você trabalha numa equipe multidisciplinar, né? Que você tem ali o profissional médico para te amparar nessas questões, para a gente conseguir discutir o que é, como que é, o que tem aquele, a composição daquele, será que aquela composição daquele óleo essencial que eu estou fazendo a indicação não vai interferir com uma medicação que a pessoa está tomando, né? Então, existem tudo isso, por exemplo, crianças abaixo de 2 anos de idade não pode de forma alguma utilizar óleo essencial que contém cânfora, né? Pessoas que estão fazendo tratamento homeopático não podem utilizar óleo essencial que contém cânfora. E aí, se você não souber a composição química daquele óleo essencial, como que você vai, né, orientar para utilizar e vai lá atrapalhar seu tratamento homeopático? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês. Aqui tem as referências que eu consultei, tá? Então, as mais importantes consultadas, né? E dizer que a gente pode, de repente, aí, uma sugestão para o telesaúde. Já como a gente já fez uma introdução, né? A gente pode se dedicar, de repente, a uma live só ensinando, né, algumas receitas, mas com todos os cuidados, né? Então, hoje, por exemplo, eu utilizo muita coisa de óleo essencial. Eu fui descobrir que eu não gostava de perfume, que eu sempre, não é que eu não gostava, eu tinha cefaleias intensas quando eu utilizava qualquer perfume. E depois eu fui descobrir o porquê, né? E hoje eu utilizo só óleo essencial e a gente vai ficando muito criterioso. Então, quando você sente uma molécula aromática fabricada em laboratório, logo você, nossa, você fala, não, esse cheiro não tá bom para mim, né? Mas é por conta disso, dessa intimidade com óleo essencial. Bom, vamos às nossas perguntas, que foram várias, não só perguntas, como vários elogios, como a doutora Karine Nicolau coloca, que as PICs exigem estudo e preparo para a atuação. Parabéns pela sua abordagem cuidadosa. Então, hoje nós estamos falando sobre um tema importantíssimo, que é a aromaterapia, e não é o que muita gente possa imaginar de chegar lá e comprar e ir utilizando. Tem que passar por uma consultoria, com uma consulta com uma aromaterapeuta, e baseado nisso veio uma pergunta. A Milene pergunta se precisa de legislação e incentivo de capacitação para quem já está na ativa. Qual o esforço atual do Ministério da Saúde em capacitar os profissionais e estimulá-los a usar no cuidado ao paciente? Pois é, vamos lá. Então, por mais que você tenha uma formação, né? Vamos dizer, você está lá atuando como enfermeira, psicóloga, outras profissões aí, médico, né? E tudo mais, e quer também utilizar a aromaterapia, né? Para um cuidado, vamos dizer assim, uma união. Quando você usa as práticas integrativas, o objetivo é esse.
é não excluir o tratamento tradicional, de forma alguma, mas é você fazer uma inclusão de uma prática que é simples e que pode te dar resultado em um pequeno tempo, né? Então, hoje, existem cursos de formação para aromaterapeutas, né? Então, tem algumas empresas, né, que trabalham com essa parte de capacitação, né? Tem a empresa Lasmo, que é uma empresa, vamos dizer assim, bem consolidada, né, no Brasil, e é dirigida por uma pessoa que já tem mais de 20 anos estudando óleo essencial, inclusive as literaturas que a gente tem são todas da editora da Lasmo, né? Então, se caso alguém queira, né, uma formação, você pode entrar no site da Lasmo, né? LASZLO. E aí você vai encontrar ali diversas informações a respeito de capacitação de formação, tá? E assim, é difícil, vamos dizer assim, eu acho que a questão da implementação e da até implantação do serviço de aromaterapia, ela está muito relacionada com o gestor, né? Então, vai muito do seu conhecimento, porque muitas pessoas desconhecem a aromaterapia. A aromaterapia ainda é uma coisa muito nova no Brasil, né? Então, fora do Brasil, não. Fora do Brasil, tem muitos anos. Agora, no Brasil, ela é muito nova. Quer dizer assim, é bebê ainda. E, diante disso, né, por falta de informação, às vezes o gestor não conhece e nem sabe o que é isso, né? E aí, como que ele pode incentivar essa prática, né? Então, vamos dizer assim, cabe aos profissionais, né, de conhecer um pouquinho mais, né? Porque tem que gostar. Primeira coisa, tem que gostar muito. É um tema maravilhoso, apaixonante, mas se você não tiver essa identidade, essa ligação, principalmente com a natureza, com as plantas, não adianta, né? Você não vai acreditar. Imagina, você acha que um óleo essencial vai fazer tudo isso? Mas faz. Pode acreditar que sim, faz muito. É maravilhoso, né? E é isso. A gente espera, né, que com toda essa, vamos dizer assim, essa esse conhecimento que chega hoje, né, da ciência, a gente pode, num futuro bem próximo, estar incentivando, né, os gestores a implantar esse tipo de serviço no Sistema Único de Saúde. O Leandro relatou que essa noite ele teve o primeiro contato dele com óleo essencial. Ele utilizou no difusor elétrico 5 gotas de patchouli. E hoje ele está muito lento, calmo, os pensamentos lentos. Isso é normal? Então, como a gente disse, né, o óleo essencial é tudo isso que a gente conversou aqui, cerca de 60 minutos, né? Então, cada organismo, ele reage de uma forma. Por isso que você não pode utilizar de qualquer maneira, né? Eu sempre costumo dizer, a primeira coisa, o primeiro contato com o óleo essencial, qual que é? É você fazer um teste para ver se você é alérgico ou não. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode diluir em um óleo vegetal, você vai lá, pega uma colher de sopa de óleo vegetal, de soja, de oliva, que você tem ali na cozinha, e coloca ali uma gotinha de óleo essencial. E naquela mistura, você passa, né, no punho e observa se vai fazer alguma reação alérgica. E aí, depois que você fizer isso, é que você começa a utilizar o óleo essencial. E como é um componente que tem diversas, vamos dizer assim, moléculas aromáticas, né, e químicas, você pode ter, além do relaxamento, pode ter algum outro sintoma, né?
E assim, outra coisa, né, Leandro, aquilo que eu disse também, a qualidade do óleo é muito importante, né? Não adianta você querer comprar o óleo essencial mais barato, porque não vai ter o efeito terapêutico desejado. E ainda tem mais uma coisa, um agravante, né? Você pode estar utilizando aquilo e intoxicando o seu corpo, o seu organismo. O Francisco coloca que os óleos essenciais também não seriam utilizados em fitoterápicos ou florais. Existe uma correlação? Então, na realidade, a aromaterapia, ela é um braço da fitoterapia, né? Então, você tem hoje aromaterapia, você tem, vamos dizer assim, você pode utilizar em praticamente todas as áreas. Então, inclusive, você tem várias denominações, né? Você tem aromatologia, que é ligada a todos esses âmbitos de terapêutica, gastronômica, marketing, cosmética, veterinária, psicologia. E aí a aromaterapia, ela já é mais direcionada às ações terapêuticas, né? Ela não, vamos dizer assim, ela não engloba tudo isso que eu disse, né? Com relação à gastronomia, cosmética e tudo mais. Mas a aromaterapia, ela é um braço da fitoterapia. Então, você nada mais é do que você trabalhar com plantas aromáticas, né? Então, plantas que a base da aromaterapia é a fitoterapia, ela é um braço da fitoterapia. A Milene pergunta, professora, onde nós podemos buscar qualificação para a aromaterapia e quais profissionais podem seguir esta linha? Olha, todos aqueles que têm interesse, que gostem de estudar, que gostem da natureza, que gostam de planta. Todo mundo pode aprender sobre aromaterapia. Inclusive, o Fabian Laszlo, ele sempre diz isso, que ele é um autodidata, né? Então, ele tem 20 anos trabalhando com óleos essenciais e ele conhece muito de fisiologia, de anatomia, e ele não tem formação, vamos dizer assim, acadêmica, né? Nenhuma. Vamos dizer assim, ele fez lá o 2º grau, mas ele não quis fazer nenhuma faculdade, até porque ele teve algumas, vamos dizer assim, algumas situações na vida dele que o levaram para outro caminho. Mas como ele gostava muito dessa área da fitoterapia e da aromaterapia, ele foi estudar. E, nossa, ele é maravilhoso, né? E com 20 anos já nessa área de aromaterapia, de óleos essenciais, olha, se você vê hoje o império da Laszlo, né? Inclusive até com editora, nossa, tem uma infinidade de produtos de beleza, cosmética em geral, então, de tudo. Se você abre lá na página Laszlo, você vai ver a infinidade de coisas que tem essa marca, né? Então, é aberta para todos aqueles que queiram, né, se aprofundar, estudar, que gostam. Primeiro tem que gostar, né? Tem que gostar de planta, tem que gostar de natureza, porque senão não tem uma identidade. Você não vai conseguir se apaixonar, né? O Francisco pergunta, ele primeiro relata, já faço uso de florais há bom tempo, com bons resultados em casa. Pensava em usar óleo de sândalo ou camomila em difusor para o meu filho também. Mas agora fiquei meio receoso em ser excesso meu. Seria? Então, por isso que é interessante, né, a gente falar. Porque o tema da conversa seria autocuidado, né? E, assim, não trouxe nenhuma informação, dizer assim, o que eu posso utilizar para mim que estou desse jeito, né? Mas não dá, entendeu? Não dá, não tem como você passar uma receita, né? Uma receita de bolo para uma pessoa que não vai conhecer nem saber do óleo essencial. Então, você tem que saber o que é aquilo que você tem, né? E que você quer utilizar. Isso é o princípio, eu acho que básico de tudo. Eu tenho muita cautela, porque eu sempre costumo dizer isso. Eu não sei se é por conta da minha formação, né?
Mas a pessoa que liga para mim e fala, o que eu posso? Não é assim que funciona, você vai ter que fazer uma consulta, nós vamos ter que ver que óleo essencial você se identifica com ele para utilizar. Eu não costumo recomendar, principalmente, a utilização de óleo essencial para as crianças, a não ser que tenha realmente uma indicação, né? E, além disso, você saber como é que está aquela criança, né? Principalmente se for menor de 7 anos de idade. Eu já cuidei de crianças com óleo essencial, até pequenas, criança de ano, mas foi todo dentro de um rigor, entendeu? Que eu sabia que aquilo que eu estava colocando naquele difusor não ia estar ocasionando problema nenhum para aquela criança, entendeu? Então, é sempre bom a gente conhecer um pouco mais, estudar sobre o óleo essencial, se você quer utilizar, tá? Ok, mais uma pergunta. A Lindy Nova colocou que você falou sobre as marcas. Existem marcas específicas que você poderia citar novamente? Não é bom, né, vamos dizer assim, o aromaterapeuta fazer propaganda de marcas de óleos essenciais, né? Mas assim, não custa a gente, pelo menos assim, informar qual que são as empresas que a gente conhece, que sabe que tem um rigor, né, com relação à qualidade do óleo essencial. Eu, Rita, utilizo muito os óleos essenciais da Terra Flor e da Lázaro, né? São duas empresas que já estão no Brasil há muitos anos e trabalham com um rigor muito grande, principalmente com relação a saber o que tem dentro de um vidrinho de óleo essencial, né? Então, agora existem outras também idôneas de responsabilidade no Brasil, mas eu não conheço. As marcas que eu gosto, que eu costumo, que eu tenho, vamos dizer assim, vários, da Terra Flor e da Lázaro. Então, vocês podem entrar lá e procurar, mas tem outras empresas também no Brasil que trabalham com, vamos dizer assim, com rigor e são idôneas também, né? Mas eu, Rita, utilizo essas duas marcas. O Francisco colocou aqui, eu sou fã das PICs, eu só não sei como conseguir inserir essa prática enquanto dentista no PSF, por exemplo, tirando a acupuntura que ele já faz e seria mais fácil. Existe uma possibilidade de se colocar um óleo essencial para diminuir o estresse, a tensão na sala de espera do PSF? Porque geralmente quem vai passar pela consulta odontológica, ele fica tenso. Então, olha só, geralmente os óleos cítricos, eles são óleos que são mais, vamos dizer assim, o custo é menor e, além disso, tem uma sensação de acalmar as pessoas, né? Inclusive, eu tenho um óleo essencial que eu gosto muito para criança, que é o óleo de laranja doce. Ele é maravilhoso, principalmente quando a gente utiliza para aquelas crianças que gostam de fazer birra, manha, e é um óleo essencial que traz alegria. Mas na hora que a criança sente, né, o aroma da laranja, ela já modifica. Mas, claro, isso a gente vai trabalhar dentro de você pode colocar, vamos dizer assim, um difusor no ambiente, né? Para poder deixar, de repente, ali na sala de espera, eu recomendo, inclusive, até na sua sala mesmo. Pode deixar um difusor que é mais em conta, porque a sala de espera geralmente é grande, você vai demandar mais quantidade de óleo essencial, né? Apesar de que é um óleo essencial barato, mas mesmo assim, para a gente, como enquanto trabalhador, e ficar mantendo isso, o custo depois fica alto, né? O óleo essencial de laranja doce, é muito gostoso. Geralmente,
todas as pessoas gostam, né? Não tem aquela pessoa que diga assim, ah, não gostei desse aroma, né? E ele é acalmante, né? Ele deixa a pessoa relaxada, tranquila, alegre, né? E você pode, de repente, utilizar no seu consultório, né? A quantidade que você vai utilizar não é uma quantidade que vai trazer toxicidade para ninguém, né? Você pode fazer isso com tranquilidade, né? E tá aí a dica, né? Aí, se você quiser conhecer um pouquinho mais da laranja doce, aí vai ter que procurar um pouquinho mais e saber. Mas a gente tem, tanto a Terra-Flor quanto a Laszlo, eles trazem uma infinidade de informações para os profissionais e para qualquer pessoa que queira, que goste de aromaterapia. Ok. Professora, nós temos algum local dentro do SUS que faz atendimento com aromaterapia hoje, no nosso estado? Então, eu trabalhei, como eu disse para vocês, a experiência que eu tive lá no Horto Florestal, né? Eu, logo que fiz a minha formação em aromaterapia, eu tive a oportunidade de trabalhar lá no Horto Florestal e, assim, era o único lugar de Cuiabá que fazia aromaterapia, era lá, né? E é um serviço do Sistema Único de Saúde. Nós tínhamos lá várias práticas integrativas, né? Auriculoterapia, aromaterapia, yoga, reiki, que mais? Homeopatia também estava lá, nós tínhamos homeopatia, e eu tive essa oportunidade. Hoje, com a pandemia, infelizmente, né? Eu também estava trabalhando aqui até janeiro desse ano, trabalhei aqui no Paiaguás com aqueles pacientes que porventura queriam fazer a consulta de aromaterapia. Eu fazia, mas aí veio a pandemia e aí não tem jeito, né? Porque a pessoa precisa sentir o aroma, vai ter que tirar a máscara e aí a gente não pode se expor. E então foi suspenso o serviço de aromaterapia. Mas assim, a gente tem outras possibilidades, né? A gente tem que inventar e criar, né? Apesar de que vamos dizer assim, é um investimento alto para o aromaterapeuta, né? O gestor público ainda não se sensibilizou para isso, né? Então, quem banca, por exemplo, a amostra dos óleos essenciais sempre fui eu, né? Tanto lá no Horto Florestal como aqui. Então, esse investimento é meu, foi do meu bolso que eu fiz, mas para mim era importante fazer isso, né? Porque eu até queria rever na prática se realmente a gente tinha, né, tudo isso que os livros falam, né? E aí é muito legal, porque você comprova isso com certeza, né? A Josemara pergunta que o ideal é usar a aromaterapia separada, como uma sessão, ou agregada a outras condutas profissionais. Como você costuma recomendar? Então, eu sempre gosto de fazer um trabalho multidisciplinar, né? Então, e sempre com uma anamnese. Eu nunca deixo de fazer essas duas coisas. Então, os médicos que trabalham hoje comigo, que são clínicos e que sabem que eu realizo, né, essa terapia, eles até pedem, né? Ah, será que dava para você fazer uma consulta em aromaterapia com fulano? Ou às vezes a gente identifica mesmo, né, uma pessoa que está ali precisando, né, e a gente faz, né? O ideal é que a gente trabalhe sempre, né, com os outros pares, com os outros colegas, né? A prática integrativa, ela não veio para trabalhar isoladamente, de forma alguma. Ela não veio para concorrer, né, de forma alguma, já com atendimento, com cuidado tradicional. Ela vem para ajudar, a agregar, né? Então, por isso que o nome até mudou, né? Práticas integrativas e complementares, porque antes era práticas alternativas, né? Então, alternativa é aquilo, não precisa desse, vai com aquele, né? Agora não, né? Nós temos, o próprio nome foi mudado por conta disso, que é para poder juntar, agregar. Ótimo. A Érica pergunta também: óleo essencial,
qual pode usar interno e qual externo? Como saber? Então, uma pergunta muito difícil. O que acontece? Nós temos duas linhas dentro da aromaterapia. Nós temos a linha francesa, que é uma linha mais liberal e que recomenda a utilização de óleos essenciais na forma de ingestão. E nós temos uma linha que é inglesa e que não recomenda de forma alguma a ingesta de óleo essencial. Então, começa por aí, né? No Brasil, nós não podemos recomendar a ingesta de óleo essencial, tá? Então, isso é claro, porque se você faz isso, você, inclusive, pode até perder, né, o seu registro profissional. Por isso que a gente precisa ter cuidado. Aromaterapia não é cheirinho, não é com desdém que você trata a aromaterapia. A aromaterapia é uma ciência, e sendo ciência, precisa muito estudo, né? Precisa você utilizar, fazer pesquisa, não é de qualquer forma e de qualquer maneira. Então, no Brasil, não se recomenda a utilização de óleo essencial para ingestão. Nenhum dos óleos essenciais são recomendados para ingestão, tá? Professora, tivemos vários agradecimentos, vários elogios pela qualidade do material apresentado. E tenho que te informar que nós temos uma próxima web marcada. Vai ter que falar para nós sobre receitas de aromaterapia. A doutora Karine colocou aqui, excelente a ideia da web aula com receitas de aromaterapia. Então, não só ela, como várias pessoas adoraram que você falou sobre esse tema. E é questão de datas, o convite está feito, vamos ajustar as datas e assim, em momento oportuno, a gente divulga a nossa próxima web aula. Foi um prazer imenso tê-la conosco. No início você falou que estava nervosa, estava bastante contente, emocionada para Estava proferir sobre emocionada. o tema, né? Um tema que você gosta tanto, que bom, e foi muito bem-vindo e bem aceito por todos. O Telesaúde lhe agradece de coração, temos uma grata satisfação de tê-la conosco, e deixo aberto agora para você fazer seus comentários finais. Então, eu tenho uma história no Telesaúde do Mato Grosso, entendeu? Por isso que eu fico emocionada, não tem jeito. Mas eu, agradeço demais o convite, falei pro Paulo, foi a pessoa que fez o convite, falei, nossa, mas foi muito bom você ter feito esse convite, Paulinho. Como é bom poder falar de aromaterapia no Telesaúde, né? Porque a primeira aula que eu gravei, eu estava saindo do mestrado e fiz uma aula sobre diabetes, né? E aí agora eu venho com essa outra roupagem, vamos dizer assim, né? Falando de aromaterapia, né? Então foi muito bom. E assim, claro, a gente fica muito lisonjeada, né? Com todos os elogios. Eu agradeço muito, né? Porque foi uma aula, vamos dizer assim, uma sensibilização preparada com muito carinho e amor, né? E eu fico à disposição do Telesaúde, a gente pode fazer, sim, uma web, ensinando, assim, algumas receitas, né? Tem tanta coisa interessante que a gente pode estar trazendo para a utilização, né, das pessoas, porque quanto mais produto químico, vamos dizer assim, quanto menos produto químico industrializado, né? Vamos dizer assim, industrializado você coloca no seu corpo, né? É melhor para a sua saúde, né? Inclusive, eu hoje aceito muito bem os cabelos grisalhos, né, por conta disso, né? Que eu falei, imagina como que um aromaterapeuta, né, fala da natureza, dos produtos, e com o cabelo com tintura. Nada contra aquelas que ainda querem fazer a tintura no cabelo. Mas, assim, trazer algumas coisas interessantes, sim. Nós temos várias receitas que a gente pode, com cautela,
dizer como é que a gente pode fazer para utilização própria, entendeu? Hoje, desde o meu desodorante, sou eu que preparo, né? Então, e com óleo essencial, e cada vez assim a gente vai utilizando, né? Fazendo as misturas mais loucas, né? Que dá na cabeça da gente, mas fica assim uma coisa muito boa, muito interessante, né? Então tá, eu fico à disposição, assim que vocês quiserem, eu estou nas ordens, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Não tem jeito de eu me emocionar, viu, Kleber? Porque o Telesaúde, eu tive uma participação nele, né, na construção dele, desde o início, né? E imagina, fazer uma web aqui agora, né? Para mim é muito gratificante, tá? Eu agradeço de coração, né? Os elogios e estamos à disposição, tá bom? Um grande abraço para todos, viu? Nós que agradecemos, Rita. Um abraço para você. Você que foi uma das pioneiras que ajudaram a levantar o Telesaúde. Então, nós temos que reconhecer que se nós estamos fazendo esse trabalho hoje aqui, foi muito força da construção sua, de Conceição e de Valdelírio. Nosso muito obrigado a você. E estamos prontos para a nossa próxima web. Agradecemos de coração. Namastê.